Por mim, eu continuaria louvando aqui, tenho até medo de estragar o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Você sente a presença de Deus aqui nesse lugar? Quero dar boa noite à igreja, saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou pastor Cleito, sou amigo do pastor Ednilson já há muito tempo. Tive o privilégio de estudar junto com ele ali em Londrina e temos caminhado juntos. Eu sou pastor voluntário auxiliar ali na Igreja Batista do Bacaxiri, onde nós estamos à frente liderando o Ministério de Casais Master, que é um ministério com casais com mais de 20 anos de casados, né? E sempre é um grande desafio, porque eu tenho os pastores, o nosso pastor principal nesse grupo e outros pastores do colegiado nesse grupo, e é um desafio, né? Você imagina a tremedeira que não dá de vez em quando. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos, é um privilégio. E graças a Deus que Deus, se pode usar um jumento para falar com Balaão, pode usar o pastor Cleito para falar, né? Não sou eu que falo. Graças a Deus, hoje, já na oração ali, estava falando, Senhor, tem misericórdia aqui do teu servo, porque subir aqui é uma responsabilidade, eu sempre subo com muito temor e tremor. Porque eu sei da responsabilidade que é falar ao coração das pessoas. E que não seja eu, mais uma vez, que não seja eu falando aos vossos corações, mas que seja a doce voz do Espírito Santo. Fomos desafiados mais uma vez a falar de prosperidade. Não é um assunto tão fácil da gente falar. E Deus, desde o pastor me fez o convite, Deus veio mexendo no meu coração. Ele foi me dando mensagens, Ele foi me dando textos, Ele foi me dando o privilégio de pesquisar algumas coisas para poder compartilhar com os irmãos a respeito de prosperidade. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo de número 1. Você que trouxe sua Bíblia, você que trouxe o seu tablet, você que trouxe o seu smartphone, que tem ali o aplicativo da Bíblia, abra ali no Salmo de número 1. Eu aprendi esse Salmo de cor quando eu ainda era pré-adolescente, adolescente. Nós tínhamos desafios na IBD de decorar versículos, e eu lembro que eu decorei muito bem esse salmo. Eu vou ver, na minha tradução, esse salmo diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Anote esse versículo. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche os seus olhos mais uma vez, Pai querido. É a Tua palavra que foi proclamada. E aonde a Tua palavra é proclamada, onde a Tua palavra é semeada, o Senhor traz o retorno. Pai, essa obra é Tua, a palavra é Tua. Os princípios contidos nesta palavra são Teus. Eis aqui a Tua igreja, o Teu povo. Então eu peço, Senhor, que essa palavra possa fazer diferença na vida desta igreja, diferença na vida destas pessoas que aqui estão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que é bastante comum nas empresas, quando chega o final de ano, é fazer um balanço. E esse balanço,
ele tem um propósito definido, é ver se a empresa teve lucro, se teve prejuízo, se teve lucro, aonde que foi o lucro, se teve o prejuízo, aonde que residiu o prejuízo, porque isso vai servir de planejamento, de correção, de corte de custos, de investimentos, para que essa empresa consiga funcionar de uma maneira eficiente, trazendo lucro para o seu dono, trazendo oportunidade de trabalho para os seus funcionários, abençoando a comunidade, gerando impostos, fazendo a moeda corrente circular. Isso é benefício para todo o país, é benefício para o Estado, é benefício para a cidade. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de balanço individual. Como é que foi o meu ano? Será que nesse ano eu pude prosperar? Será que a minha vida foi melhor do que no ano anterior? E nós fazemos esse tipo de balanço. E eu gostaria de perguntar para você, neste ano de 2022, você pode chegar em dezembro, nós estamos bem à porta do fim do ano, e você pode dizer assim, poxa, sabe de uma coisa, esse ano eu prosperei. Você está feliz? Você está contente com o que tem acontecido na sua vida? Você está contente com o seu trabalho, com a sua vida cotidiana? Você está feliz com a sua vida emocional? Uma pergunta mais profunda. Você está feliz com a sua vida espiritual? Você tem prosperado nisso? Você já fez essa pergunta para você mesmo? É uma boa oportunidade a gente parar no fim do ano. Não é que o fim do ano seja mágico, 31 de dezembro, 1º de janeiro, os boletos vão continuar, tudo vai continuar, você vai ter que se alimentar, dormir e tal. Mas sabe, é simbólico que a gente possa parar, olhar para trás e fazer essa pergunta com honestidade. E muitas pessoas buscam a prosperidade, a abundância financeira, com crença que para alcançá-la basta seguir os passos de pessoas bem-sucedidas. Ou então comprar um livro, 7 passos para você ficar milionário. Você pode comprar o livro, mas quem vai ficar milionário é o cabra que fez o livro. Não é verdade? Porque não tem fórmula mágica? Tem sim, mas não é mágica. É trabalhar muito, é ter um bom orçamento, é ser um dizimista fiel, ser generoso com os outros. Isso é um caminho para a prosperidade. E certamente que atributos como garra, determinação, disciplina, bons relacionamentos, trabalho duro, isso faz parte da prosperidade individual. E se faz parte da prosperidade individual, faz parte da prosperidade coletiva. Mas será que só isso basta para nós sermos prósperos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é prosperar, o que é ser próspero, o que é prosperidade. E se você olhar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que prosperidade está relacionado com uma grande produção de alimentos e bens de consumo. Isso é o significado de abundância, fartura. É o estado ou qualidade daquele que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. E outros afirmam que a prosperidade é um estado que é cobiçado por todos os seres humanos, porque desejamos atingir padrões de vida que nos garantam a contínua sensação de contentamento e estabilidade. Você não gosta de ter contentamento? Você não gosta de estabilidade, segurança? Quem é que gosta de se sentir ameaçado? Quem é que gosta de sentir a ameaça do desemprego, da igreja, da empresa que você trabalha fechar? Ninguém gosta de viver com essa sensação. Então, o que caracteriza a prosperidade? Na verdade, essa condição de um constante desenvolvimento e progresso em uma determinada situação. E nós podemos então usar os exemplos da vida cotidiana, como, poxa, esse ano eu recebi um aumento de salário. Poxa, consegui aquela promoção que estava lá presa há quanto tempo.
Olha, consegui ser aprovado naquele concurso público. Puxa, eu abri uma filial da empresa. Olha, eu conquistei um grande cliente. E aí, não, nós colocamos um objetivo de ter uma nova congregação, um novo ponto de trabalho lá em Campo Largo. Isso é prosperidade. Contínuo, esse processo de contínuo desenvolvimento, crescimento que traz segurança, que traz contentamento. E normalmente, quando a gente fala em prosperidade, é verdade. Está sempre relacionado com a abundância de bens e riquezas materiais. Agora, se a gente olhar bem o conceito, principalmente difundido em algumas doutrinas religiosas, nós vamos ver que também se refere ao comportamento emocional dos indivíduos, porque isso envolve o equilíbrio mental, e também a área espiritual. E se estamos falando para uma igreja, por que não falar de prosperidade também no nível espiritual? Então, prosperidade, meu irmão, minha irmã, acontece em vários níveis, não apenas na área de finanças ou riquezas monetárias. E eu fui pesquisar na Bíblia, eu gosto muito de olhar os exemplos bíblicos, porque se tem na Bíblia, eu também quero. Se a Bíblia fala que eu posso, eu quero. Se a Bíblia fala, não faça, não vou fazer, porque eu sei que vou me dar mal. E aí eu fui pesquisar na Bíblia e eu gosto de alguns personagens, né? Eu já preguei sobre alguns personagens e um deles é Abraão. Gente, o pai da fé. Antes mesmo de firmar aliança com Deus, esse homem já experimentava a prosperidade financeira. Se você abrir no capítulo 13 de Gênesis, lá no verso 2, nós vamos ler que Abraão, ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele tinha um sobrinho Ló, que também tinha riquezas. E quando você avança lá para o verso 6 do capítulo 13 de Gênesis, nós lemos assim: mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Uau! Eu queria ser vizinho de alguém, de um parente, que ele fosse rico, eu também, e a gente chegasse à conclusão: olha, a gente vai ter que ir para um lugar maior, melhor, porque aqui não está dando. Você não gostaria disso? Eu gostaria, por que não? Tem gente que já fez um positivo aí. Agora, apesar de muitos bens, ele demorou para ter filhos, e ser pai de filhos naquela época também era sinônimo de prosperidade e riqueza. E ele vai ter com a concubina da esposa, depois com a própria esposa, já em idade avançada, e a Bíblia diz que ele foi pai de nações. Que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. Gente, que prosperidade, isso é que é prosperidade. Rapaz, fiquei pensando nisso. Meu Deus, como esse cara era próspero. Aí eu lembrei de outro personagem, Jó. E Jó é talvez o livro mais antigo da Bíblia, em termos cronológicos, né? A história de Jó conta que Jó era o cara mais influente, ele é tipo de um sheik, lá da área oriental. Era o cara mais próspero que existia no planeta naquele tempo. E quando você abre lá no livro de Jó, você vai ler que diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Gente, 10 filhos, sinônimo de prosperidade. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha também um grande número de servos. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Isso que está escrito é na palavra de Deus, não é num livro de história. Esse é o livro de Jó, capítulo 1, versos 2 e 3. E esse homem perde todas as coisas de uma vez só. Ele perde todos os filhos morrem num acidente, numa tragédia, numa casa. Todo esse gado, todas as ovelhas, jumentos, camelos, tudo foi roubado, toda a produção foi saqueada. Esse homem perde tudo, só não perde a própria vida e só não perde a esposa. Que prova, né? E sabe o que acontece depois de ser provado, de perder todas as riquezas e filhos? Deus o restituiu ainda mais. E quando você abre lá em Jó, no último capítulo,
capítulo 42, versos 12 e 13, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Então, um cara que foi pai de 20 filhos, na realidade, né? Ele e a esposa. Isso é prosperidade. Você percebe que o rebanho dele dobrou, né? Prosperidade. Prosperidade. E no final do capítulo, nós vemos que ele viveu 140 anos. E ele viu até a sua 4ª geração. E a Bíblia diz que ele morreu farto de dias. Uau! Viveu em abundância. Prosperidade. Tem outro personagem que eu gosto muito. E a gente sempre estuda a história dele, né? As crianças já começam a estudar desde pequenos. Um cara chamado Davi, o rei Davi. Ele era um pequeno e humilde pastor de ovelhas que passava longos períodos fora de casa para cuidar do rebanho do pai. E ele é promovido a arpista do rei Saul. E a vida dele começa a prosperar porque ele enfrenta um gigante e o derrota. Ele já tinha derrotado o urso, já tinha derrotado o leão. E agora ele derrota o maior inimigo de Israel. E ele torna-se um herói. E posteriormente ele é ungido como novo rei no lugar de Saul. E no momento certo Deus o levanta para ser o maior rei da história do seu povo. Olha que legal. E este homem um dia reuniu recursos para construir um templo para Deus. Ele falou: eu moro num palácio, como é que o meu Deus vai ser adorado em qualquer lugar? No tabernáculo, não. E Deus falou assim: olha, você não vai construir porque você tem as mãos sujas de sangue. O seu filho pode construir. Deus, mas eu posso reunir recursos para isso? Ah, isso é bom, pode fazê-lo. E lá em 1 Crônicas 29, nós vemos que ele deu algo de muito valor. Ele doou para a construção do templo 100 toneladas do mais puro ouro. 100 toneladas. E eu fui brincar com conta. Peguei a calculadora, peguei o valor da grama do ouro e descobri que, em valores de quinta-feira, mais ou menos, essas 100 toneladas de ouro seriam 30 bilhões e 16 milhões de reais. Ele doou 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo. Aí fiz a conta, 876 milhões de reais. Então, só de prata e ouro ele doou 30 bilhões 892 milhões para a construção do templo. Sem falar no cobre, sem falar em pedras preciosas, sem falar em cipreste, sem falar em cedro do Líbano, sem falar do mármore, do granito, sem falar de outros metais, dos tecidos. Você tem ideia do que é prosperidade? Olha, pastor Ednilson, se nós tivéssemos um membro da igreja com essa grana toda, só um dízimo disso daí ia deixar o nosso tesoureiro meio maluco. Pastor, o que eu faço com tanto dinheiro? Ai, 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 ai. Isso me lembra que quando eu estive pregando aqui da última vez, falando sobre esse tema, eu lembro que eu falei que se os americanos todos fossem dizimistas fiéis, os Estados Unidos já teria sido quase todo convertido a Jesus Cristo, porque eles teriam recursos suficientes para comprar todos os hospitais do país, todas as escolas e todas as empresas, se todo o povo americano fosse dizimista fiel. E hoje eles estão com uma inflação alta, percebe? Porque tiraram a oração das escolas, tiraram a Bíblia das escolas, alguns lugares legalizaram o aborto, e estão deixando a palavra de Deus de lado e não estão prosperando. Percebe? E com certeza, para nós ocidentais vivendo nesse tempo, falar nesses valores faz mais sentido do que falar dos bens de Abraão e Jó, não é verdade? Porque as referências de riquezas
elas mudam com frequência, muita frequência. É rápido, você vê que os valores que nós damos às coisas, eles mudam. Mas eu quero dar uma coisa boa para você, uma mensagem boa é que o conceito de prosperidade, ele continua imutável, ele não muda. E você pode aplicar na sua vida. E nós temos conceitos por trás de palavras, não é verdade? E quando a gente vai para o hebraico bíblico, quando eu falo, é como foi escrito o Velho Testamento, e é uma língua hoje morta, não é o hebraico que você vai falar lá em Israel com o rabino. É um hebraico que não se usa mais. Mas quando a gente recorre ao hebraico, nós encontramos palavras que definem o que é prosperidade. Eu não sou muito bom na pronúncia, tá? Vou tentar, e talvez alguém saiba muito mais do que eu aqui, se souber depois me ensina, me corrige que eu vou gostar. Mas vamos começar pela palavra tzalash, que significa ter uma vida bem-sucedida, significa ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância, fecundidade. Uau! Poderíamos usar essa palavra? Poderíamos. Poderíamos também usar a palavra shaya, que traduz a prosperidade como uma vida longeva, uma vida como foi a de Matusalém, como foi a do próprio Jó. Então, literalmente, a palavra significa viver ou permanecer vivo. Outra palavra é sakal, sabedoria que traz prosperidade, ou seja, ser sábio, agir sabiamente e, por extensão daí, ter sucesso. Quer ver outra palavra para prosperidade no hebraico? A palavra shalá, é o estado de imperturbabilidade da prosperidade, ou seja, tranquilidade e sossego. No nosso português, bem claro, seria sombra e água fresca. Que tal você na praia lá, dinheirinho do bolso, olhando o mar, comendo camarãozinho, eita que sossego, coisa boa. E também temos a palavra dashem, que é prosperidade abundante. Literalmente significa engordar, ser gordo e consequentemente ser próspero. Agora alguns irmãos aqui até, aleluia, né? Então, irmã, você que é casada com barrigudinho, com baconzinho ali, fala, meu Deus do céu, meu marido tem a palavra da Shem na vida dele, ele é um abençoado. Então, o hebraísmo da Shem, isto é, gordura, descreve duas verdades concernentes à prosperidade: suficiência e sentimento de bem-estar advindo da prosperidade. Que beleza, que todo mundo deseja, não é verdade? Você gostaria dessas palavras agindo na sua vida? Amém? Amém. Eu também. Mas agora você pode estar pensando, tá, pastor, e aí? O que eu faço com isso? E aí, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu resolvo os meus problemas financeiros, pastor, com essa palavra? E aí, o que eu faço? E eu concordo plenamente com você. E aí? Muito mais que conhecer as palavras do hebraico, é melhor conhecer os conceitos que estão por trás das palavras. E eu quero destacar 3 conceitos que eu observei lendo o texto do Salmo 1. Eles são advindos de palavras hebraicas. E eu não estou aqui propondo fazer uma exegese do texto, não se preocupe. Eu apenas quero compartilhar como a palavra de Deus pode nos ajudar no cotidiano, no dia a dia, de segunda a segunda. Como é que a gente faz, pastor? E agora? Então, o primeiro conceito vem da palavra kishron, que reside em andar conforme as leis. Temos ouvido muito jogar nas 4 linhas, não é verdade? Estar dentro do regulamento. E que relação isso tem com prosperidade? Tudo. Como é que você vai se tornar próspero sem observar as leis?
sem saber os limites, onde você pode ir, o que você pode fazer, para onde você pode avançar. O que eu estou pretendendo fazer é lícito? É legal? É moral? Estamos vivendo tempos de Copa do Mundo, né? E para você ter sucesso num esporte, você tem que conhecer as regras. Para você jogar no gol, você tem que saber as regras. Para você ser atacante, você tem que ser as regras. Para você jogar na zaga lá, tem que conhecer as regras. O técnico tem que conhecer as regras. Os juízes têm que conhecer as regras. Porque sem essas regras, não vai dar certo. Nós temos árbitros ali no futebol e agora temos o auxílio do VAR. Aqueles artifício eletrônico lá, né? Tem um juiz de plantão olhando, olha, ele estava meio milímetro, o pelo da perna deu impedimento. Chega até um absurdo às vezes, né? Mas a gente está vivendo esse momento. Porque tudo tem regras. E o VAR vai ajudar o árbitro principal a tocar a partida de maneira que as coisas fluam da maneira correta. E a seleção campeã, se ela não praticar essas regras, ela não vai ser campeã, não. Você quer ver onde você vê a aplicação das regras? No trânsito. Passa num sinal vermelho embalado para ver o que acontece. Tua prosperidade acaba. Você bate o carro, está sem seguro, 36 parcelas para pagar, misericórdia. E aí? Não tem prosperidade. Você compra um equipamento que diz assim, olha, é 220. A tua energia é 220 e o teu aparelho é 110. Ele fala, cuidado. Aí você vai lá, torrou o bichinho. Porque você não leu a regra. Ali a mulher está fazendo uma receita maravilhosa e põe lá 2 colheres de fermento. Você vai lá, bota 8. O que acontece? Explode aquele negócio dentro do forno, assim, sai para fora. Ou é para pôr uma colher de sal, você põe meio quilo. Ninguém aguenta comer. Não é verdade? Você percebe? O princípio, o conceito, ele é muito simples. Ele está no nosso dia, está ligado em tudo que a gente faz. Mas a pergunta é, por que a gente não faz melhor? Por que a gente não segue? O problema de seguir regras está lá desde o Éden. Quando Deus disse, olha, desse fruto aqui você não vai comer. Entendeu, Adão? Uhum. Deu no que deu, né? Comeu. Chegar no céu, quero ter um papo reto com Adão. Dizer, pô, cara, você é tonto, meu? A gente podia estar no bem bom, vivendo numa lasqueira danada lá, por tua culpa, ô cara de pau. Não é verdade? Tinha regra, por que não cumpriu? O nosso problema maior não é ver as leis, é não cumpri-las. Quem mora aqui em condomínio? Você já leu as normas do seu condomínio? Já estudou todas elas? Estude, veja, saiba. Eu sou casado com uma advogada e de vez em quando eu cometo a besteira de querer falar de uma coisa que é legal ou não, ela já me corrige. Não, mas a lei não diz isso, não. Ela conhece, ela estuda, ela tem que saber. Então, se nós não usarmos as leis, se nós infringirmos as leis, a nossa vida vira um caos, vira uma coisa que não tem prosperidade, não tem como ser próspero quando você infringe uma lei. E a lei do Senhor diz, perdoe, e você não perdoa. A lei de Deus diz assim, quando alguém bater na sua face, dê a outra. Você já entende do teu jeito, dá numa face e quer dar na outra também. Kishron é andar em conformidade com as leis, é ter prosperidade. E é muito simples você pegar o Salmo 1 e ver ali, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então, se você entender isso hoje, você pode esquecer tudo que eu falei, mas se você gravar isso hoje no seu coração,
você já vai ter um conceito de prosperidade agindo na sua vida. A prosperidade não vem quando nós optamos pelos conselhos dos fraudadores. Não, vamos fazer um gato da net. Não, fazer um gato de luz. Não, fazer uma variação aqui da água do fulano ali. Não, vou pegar a senha do Wi-Fi e o Netflix do meu vizinho e vou usar. Prosperidade não vem quando a gente dá ouvidos aos manipuladores, aos corruptos, aqueles que erram as leis e cujo fracasso é questão só de tempo. Prosperidade não é zombado daqueles que fazem as coisas de maneira correta. E que vergonha nós olharmos na mídia toda um ministro falando assim, perdeu o mané. Que tristeza. Como é que vai prosperar um ministro da Justiça com esse tipo de conceito na sua vida? Esse tipo de atitude não efetua prosperidade na vida de alguém. Se acalme e veja o que Deus vai fazer. Se acalme. Porque é princípio bíblico. Não dá para a gente ir contra. E vou desafiar você. Você já percebeu que tem pessoas que usam esse princípio sem conhecer a Deus? Sim. E o que acontece na vida deles? Prosperidade. Entendeu? Aí o crente que tem o Salmo 1, que tem a Bíblia inteira, não pratica e fica, por que o meu vizinho tem? Você tem a resposta. O segundo conceito vem do uso da palavra shahal, que significa tomar conhecimento das coisas. E eu queria dizer para você sair da zona de conforto, da mediocridade e ignorância. Oséias 4,6 nos diz assim, o povo perece porque lhes falta o quê? Conhecimento. Medíocre, meus irmãos, quando a gente chama alguém de medíocre, parece que a gente está xingando ele, relengando a um plano muito inferior. Sabe o que é medíocre? Vem do latim mediocris, médio. Está inserido entre o bom e o mal, o gigante e o minúsculo, a qualidade e a falta dela, a criatividade e a cópia. Aquela pessoa que está na média, nem está acima, nem está abaixo. Resumindo, medíocres são coisas que não agregam muito valor. E a palavra ignorância é oriunda do latim ignorantia, de ignorare, que seria falta de conhecimento, de saber, gnarus. É simplesmente ignorar que estudar, conhecer melhor, com mais profundidade as coisas que nos cercam, é também prosperidade. E olha o texto do Salmo 1 novamente. E nessa lei medita, não ouvi, medita de dia e de noite. E olha, meditar, meus irmãos, não é você ficar lá com as pernas cruzadinhas, mão estendida. Zum. Isso não é meditar, não. Isso aí, quem acha que isso é meditar, não é não. Meditar não é ficar sentado com uma música relaxante em silêncio, queimando incenso, não. Isso é um conceito oriental atrelado a outro tipo de religiosidade. Meditar no sentido de ruminar. O boi, ele está no campo aberto, ele está mais vulnerável ao ataque dos predadores. E por isso ele tem que comer rapidamente. Você já viu um boi no pasto? Ele vai comendo aquele mato, vai pondo para dentro, põe para dentro, e depois ele para ruminar. E somente quando ele vai para um lugar seguro é que ele consegue digerir o alimento. E na primeira fase da digestão, o capim segue direto para o rumen. O que é o rumen? Como é chamado o maior compartimento do estômago bovino, é o rumen. Então a palavra ruminar vem porque o boi colocou capim lá no rumen, e depois lá é quebrado para produzir aminoácidos e vitaminas, e na segunda etapa o alimento volta à boca do boi, e com movimentos de contração do rumen e do retículo, que é a cavidade que ajuda a empurrar o alimento de volta para a boca. Aí parece que o boi está mascando os chicletes, né? E ele fica lá.
Não fica? Você já viu isso? Eu já vi. Pude ver isso várias vezes. Meu sogro criava gado e eu ficava observando. Falei, cara, que louco isso, né? Que chicletes que esse boi tem. Será que é Adams? E estava lá o boi. Depois o capim retorna ao rumen, é fermentado e passa por outros 2 compartimentos, que é o omaso, onde o excesso de líquido é absorvido, e por fim o abomaso, onde ocorre a digestão química do alimento. Eu queria desafiar você a ruminar a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, ruminar as leis que envolvem o seu dia a dia. Começar a meditar nessas coisas. Começar a se aprofundar delas. Sair da zona da mediocridade. Ah, porque eu ouvi falar. Que ouvi falar o quê? Vai lá ver sozinho. Nós estamos vendo uma geração de que ouviu falar. Ah, eu ouvi falar que o presidente é genocida. Ah, eu ouvi falar que ele é ladrão. Ah, ouviu falar ou foi pesquisar? Por que você não vai ler? Eu nasci em 64. Eu nasci na chamada ditadura militar. Eu tenho escutado muito que houve um golpe militar. Da onde que houve golpe militar? Vai ler. Pega o Globo de 1963 e veja lá que os militares foram convidados a assumir o poder por causa da bagunça que os políticos fizeram. Já estavam brincando com o comunismo naquela época. Então, golpe não é golpe, gente. Golpe é se os militares tivessem tomado o poder à revelia. E não foi isso que aconteceu. E aí nós estamos, em vez de ruminarmos a informação, nós estamos pegando o capim que foi engolido pelo outro boi. Uai, isso não é ruminar, isso não é meditar. Nós temos que começar a ler, a ver as coisas, examinar as coisas com um pouquinho mais de cautela. Então, querido, releia, more no texto, você que precisa estudar a palavra de Deus. Essas coisas todas estão contidas na palavra de Deus, mas sabe por que você não sabe? Porque você não lê, porque você não relê, porque você não faz perguntas ao texto. Quem está escrevendo isso? Para quem ele escreveu isso? Por que ele escreveu isso? Qual era o contexto que tinha nessa época? O que acontecia na época de Jó? O que acontecia na época de Abraão? O que acontecia na época de Jesus? Quem era o governante? O que esse governo queria? A gente não faz essas perguntas. E aí nos contentamos porque ouvimos alguém falar, e olha o que tem de gente falando de besteira a respeito da palavra de Deus. Esses dias, um tempo atrás, eu e minha esposa quase discutimos por causa disso, porque o camarada lá, entendidão, ungidão, falou um negócio lá numa mensagem dele, eu falei assim, isso aí está errado, a palavra de Deus não diz isso não. E ela quis argumentar comigo, eu falei, não, a palavra de Deus diz outra coisa. Mas você não para de criticar, eu falei, não, eu tenho que criticar mesmo, eu tenho que, peraí, quem falou isso? O pastor Cleito está falando isso da onde? Da onde que ele tirou isso? Você tem que fazer essas perguntas. Você tem que começar a ser mais proativo com essas coisas. Então, faça pergunta aos textos, examine outra tradução possível, olhe um comentário bíblico, rumine a palavra de Deus, rumine também as leis que cercam a sua vida. O terceiro conceito que eu quero falar para você é da palavra shalem. Ela é oriunda da palavra shalom, que é paz, quietude, tranquilidade, estabilidade. Se não estamos em paz para tomar decisões, não devemos tomá-las. É simples assim. Um grande presidente americano, ele tinha uma coleção de cartas que ele escreveu no dia que ele recebeu uma correspondência maldosa de um caluniador ou de algum inimigo político. E ele fazia já a resposta, mas ele guardava na gaveta aquelas cartas e só mandava depois que ele se acalmava, depois que ele pensava bem a respeito do assunto. E muitas cartas ele nem sequer chegou a enviar. Se imagina se ele envia uma carta no meio do fervor, da raiva, da ira, do ódio. Dava bagunça. E é assim com a nossa vida. Se estivermos inseguros com alguma coisa, não
devemos avançar na tomada de decisões. Diante de incertezas, pressões, raiva, medo, insegurança, falta de paz, não devemos tomar decisões. Porque olha que novamente o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que você vai obter paz e quietude envolvido com pessoas que fazem coisas erradas, que dão conselhos errados, que praticam coisas erradas? Como ter paz interior no meio do caos exterior? Você fica em paz rodeado de reclamadores, zombadores, fraudadores, maledicentes, fofoqueiros? Não dá, não tem como. Somente se não tiver caráter. Não é o nosso caso. E estando em paz, nós podemos tomar boas decisões que nos trarão prosperidade, que está no Salmo 1. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Simples assim. Não tem fórmula mágica. Tem princípios. Qual o nosso problema? O primeiro, investigar, ler, conhecer, sair da mediocridade. E o segundo, que é o maior, é obedecer. Nosso problema sempre está em obedecer. Sempre. Coisa que nos carrega, né? Senhor, me livra disso, mas a gente tem uma capacidade de desobedecer, principalmente a Deus. Como brasileiro, nós temos uma cultura maldita de dar um jeitinho, que não existe em outros lugares. A Bíblia diz assim, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Mas o crente brasileiro escreveu uma outra Bíblia. Leve vantagem você também. Quem é mais antigo lembra dessa propaganda do Gerson. Que vantagem tinha em fumar, gente? Nenhuma. Mas nós, olha, a TV vem propagando essa lei de Gerson há quanto tempo? E tem gente que nem sabe que Gerson era um jogador que jogou na seleção em 70 lá, e que se você ver um filme, você vai ver que, em primeiro lugar, ele era fora de forma, era gordinho, dava 2 dribles e ficava meia hora respirando lá. Veja lá no YouTube, lá, final contra a Itália, lá em 70, que você vai ver o que eu estou falando. E nós temos esse costume, essa cultura de deixar a palavra de Deus de fora da nossa vida. Então hoje você viu que prosperidade é um estado ou qualidade de quem é próspero, bem-sucedido, feliz, afortunado. É um estado onde os seres humanos querem atingir padrões de vida que garantam contínua sensação de contentamento e estabilidade emocional. Prosperidade é caracterizada pela condição de um constante desenvolvimento em progresso em uma determinada situação, está presente em vários níveis, financeiro, intelectual, emocional, espiritual. Nós vimos que os valores referenciais mudaram, mas o princípio nunca se alterou. Nós aprendemos sobre os conceitos por trás das palavras kishron, shahal, shlem, ou seja, obedecer às regras, às leis, estudar, se aprofundar em conhecimento, tomar as decisões em paz. Só que nunca esqueçam do final do Salmo 1. Porque se você não leva a sério esses conceitos, você vai recair no final desse salmo que diz assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Será que a sua vida está assim? Poxa, pastor, sabe o que eu percebi? Que a minha vida está uma palha que o vento leva. E aqui vai mais longe, diz assim, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Querido, querida, creia você ou não, acredite você ou não, Jesus está voltando. E os sinais da vinda, cada dia estão se cumprindo mais e fortemente. E nós temos que estar atentos, porque Jesus, quando voltar agora, volta para julgar. Ele volta para assumir o reinado de tudo. Os principados e potestades aqui
Eles sabem que o dia deles está curto. Eu nunca vi tanta maldade no meio dos povos. Você já percebeu? Se você colocar as notícias que você vê todo dia num coador e espremer, sai sangue. Não é verdade? E nós temos que estar atentos a isso. E ali diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E se você nesse fim de ano chegar a um balanço de que lhe faltou algumas coisas, eu queria desafiar você a colocar em 2023 esses princípios simples, tão simples. Você fala, pô pastor, é só isso? É só isso. Mas por que você não põe em prática? Eu quero desafiar você a colocar em prática. Eu estou muito feliz de vir nessa igreja novamente e perceber em pequenos, médios e grandes detalhes que vocês têm tido prosperidade. Não é só no relato do pastor Ednilson, não. Eu vi prosperidade na equipe de louvor. Eu vi prosperidade nos arranjos que vocês tocaram hoje, na harmonia, na condução. Eu observei tudo isso. Alguns detalhes que eu vi aqui dentro do templo. Percebi uma grande prosperidade quando me falaram, pastor, 18h30 a gente tem uma equipe orando. Olha, por pouco que o fogo do céu não desceu ali embaixo. Como desceu aqui em cima, né? E eu notei. Talvez você está aqui todo dia e não esteja notando, mas eu que estou de fora, eu notei. Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus de ouvir, pastor, tem uns 40 pessoas para começar um novo trabalho lá em Campo Largo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que talvez a Copa tenha atrapalhado a chegada de alguns aqui hoje, pastor. Mas eu estou inquieto com alguma coisa, eu quero lançar um desafio agora para vocês. Depois que a gente orar, eu vou lançar um desafio novo para a igreja. Com certeza esses últimos versos que eu falei não se referem à prosperidade, mas sim ao resultado de quem escolhe caminhos, princípios contrários aos da palavra de Deus. Eu quero terminar essa mensagem orando pelas vidas daqueles que hoje, assim como eu, decidem usar esses conceitos bíblicos. Quando eu estudei para essa mensagem, eu já estava inquieto com algumas coisas que eu quero estudar em 2023. E eu tenho compartilhado com a minha esposa o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir mais da palavra de Deus. E Deus já me deu algumas dicas de como eu posso fazer isso. Eu falei, oi, eu vou botar isso em prática. Quero sair da zona da mediocridade. Eu quero ter uma revelação nova de Deus para a minha vida, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos. E se você hoje foi tocado pelo Espírito Santo, se você hoje foi abençoado, e você acredita que novas mudanças serão bem-vindas, eu gostaria de orar por você. Então feche os seus olhos, baixa a sua cabeça nesse instante. Você deseja mudanças, você sente que nesse balanço tem muita coisa a melhorar, muita coisa a prosperar. Deus suavemente falou ao seu coração hoje, suavemente Ele abriu os seus olhos, suavemente Ele destampou o seu entendimento, e você está percebendo que, poxa, eu tenho coisas a melhorar. E se você quer isso, se você deseja isso, é muito simples, só, não precisa nem sair do seu lugar, só erga a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você tem, Deus abençoe, 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 você lá atrás eu já vi. Você está entendendo que é um novo tempo? Olha, eu estou fechando o ano, e nesse balanço eu preciso melhorar. Tem coisas que eu posso, e eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito ter uma intimidade maior com o Senhor. Eu tenho que ter uma intimidade maior com a palavra, eu tenho que ter uma intimidade maior com a igreja, com o corpo de Cristo. Quer fazer isso? Deus abençoe você.
Deus abençoe, Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Deus está aqui dizendo para você suavemente: ei, nós podemos melhorar. Você quer andar comigo? Você quer ir junto comigo? A proposta de Deus é simples. Olha, eu quero que esses conceitos que estão por trás de palavras, eles estão contidos nas palavras do Salmo 1. Eu quero que isso ocorra na sua vida. Deus está falando hoje, através do Espírito Santo, uma coisa bem simples para a sua vida. Muito simples. E que está contida nesse Salmo 1. Deus está dizendo para você que você vai ficar satisfeito na lei do Senhor, se você meditar nela de dia e de noite. Porque Deus quer transformar você numa árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. E Deus está muito interessado em te abençoar de maneira que tudo o que você fizer prospere. Você quer isso para a sua vida? Erga a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Vamos orar, erga suas mãos para o céu, começa a falar com Deus. Deus, a palavra é simples, eu entendi, mas eu preciso de força para praticá-la. Ó Pai querido, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, a quem o Senhor já tem dado o prazer deles experimentarem um pouco de prosperidade. Mas eu sei que o Senhor quer os levar adiante, que o Senhor quer revelar coisas novas e grandes que eles não sabem, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para esta igreja. E eu quero pedir agora, Pai, o Senhor viu quantas mãos se ergueram essa noite dizendo: eu quero esses princípios na minha vida, eu decido praticá-los. Eles são simples, mas eu vou crer que o Senhor vai abençoar a minha decisão, que o Senhor Deus, o Rei da Glória, está vendo a decisão que eu tomei e Ele vai me abençoar para que eu prospere. Porque eu sei que esse é o desejo do teu coração, ó Deus, que o teu povo prospere. Que o teu povo prospere a ponto de que aqueles que não te conhecem possam dizer: nossa, eu também quero servir a esse Deus, porque esse é um Deus de prosperidade. Ó Pai querido, então efetue agora na vida desta igreja, efetue estes princípios bíblicos, e que eles possam, Senhor, sair daqui renovados em sua mente, em atitudes, em encorajamento, na fé, crendo que o Senhor tem muito mais para fazer aqui no meio do teu povo. Então, Pai, os abençoe. Derrame agora da tua graça, da tua superabundante graça, sobre a vida destes meus irmãos, sobre a vida desta igreja, ó Pai. Entregamos eles nas tuas mãos, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida deles, que o Senhor possa trazer paz. Senhor, que essa palavra de Deuteronômio 30:9-10 possa se cumprir na vida deles, que diz assim: e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que esta bênção repouse sobre a sua vida, que ela repouse completa, e que você ouse viver com coragem tudo que está descrito de bom, para que você não caia em pecado, para que você não fique de fora da prosperidade que Deus quer dar para a sua vida.
Pai, por isso nós os abençoamos agora no nome de Jesus. Amém. Eu falei que ia fazer um desafio com vocês, né? Eu vou fazer agora. Eu sei que essa campanha das cadeiras vai dar certo, sim. Vai. E sabe onde está o dinheiro? Querem saber onde é que está o dinheiro para comprar essas cadeiras? Querem mesmo? Quem quer saber onde é que está esse dinheiro? Eu sei. Eu tenho certeza que você também sabe. Sabe onde que está? Está lá na sua conta. Para de comprar McDonald's. Compra uma cadeira. Para que tênis de última marca se você pode comprar 3 cadeiras com tênis de marca? Simples assim. Corte um monte de supérfluo e compre cadeira. E peça para Deus, Deus, me dá a alegria de comprar mais que 1, 2, 3, 10 ou quantas Deus colocar no seu coração. O dinheiro você já sabe, vai passar nas suas mãos. Mas o que adianta ter cadeiras se não teremos pessoas para sentá-las nessas cadeiras? Você está vendo quantas cadeiras vazias tem aí? Olha ao seu redor. O pastor Edmilson sabiamente diz, olha, manda um WhatsApp aí para a galera que não veio. Mas eu gostaria de dividir a igreja agora, no bom sentido, vocês já vão entender, não é fazer divisão na igreja, não. Eu quero um grupo de pessoas que possa olhar para esse lado de cá e comece a orar e dizer, Senhor, dá uma ordem para as potestades que estão segurando estas pessoas em casa. Senhor, dá uma ordem para que essas almas sejam libertas. E essas almas venham para esse templo, venham para as nossas células, venham para o nosso convívio. Outros vão ficar desse lado aqui orando. Outros vão ficar lá, voltados lá para o fundo da igreja. E outros aqui, para essas pessoas que estão atrás. Se você não é obrigado a participar. Você participa se você quiser, um convite, um desafio que o pastor Cleiton está fazendo para você. Sai do seu lugar, ou vire para o lugar que você achar que é legal. Erga suas mãos e comece a declarar, Senhor, libera essas vidas. Faz isso agora, meu irmão. Não tenha medo. Começa a declarar aí. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos ver essas pessoas. As potestades que estão prendendo a vida destas pessoas agora estarão sendo derrotadas em nome de Jesus. Porque a tua igreja se levanta para orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, essas vidas liberadas para virem aqui até a tua casa, ter conhecimento do teu reino, da tua glória, do teu amor, do teu poder, da tua salvação, das promessas que o Senhor tem para liberar na vida deste bairro, na vida desta cidade. Pai querido, agora vai visitando esses lares que estão a leste, oeste, norte ao sul, sudoeste, sudeste, noroeste, nordeste desta igreja. Nós declaramos agora que os principados e potestades, os príncipes territoriais da maldade estarão sendo vencidos no nome de Jesus e que essas 300 pessoas que é o alvo vão chegar rapidamente aqui a esta igreja. Comece a declarar que o inferno foi derrotado, que as trevas estão sendo derrotadas agora, no nome de Jesus. Comece a profetizar que esta igreja em breve vai ter todos os lugares preenchidos, que pessoas vão ter que ficar em pé na galeria, lá do lado de fora, que aqueles que estão presos em frente à televisão, em frente a uma tela de computador, no Facebook, no YouTube, estarão aqui também, para participar daquilo que o Senhor tem que fazer aqui neste lugar. Pai, dá coragem aos teus servos, dá ousadia. E agora, Senhor, ouve as orações dos teus filhos, ouve as profecias que estão sendo feitas aqui, porque são profecias de salvação, de cura, de libertação, de ajuntamento santo do povo de Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja, prospera ela, Pai. Que eles possam se aprofundar e conhecer a vizinhança que os cerca. Que eles possam, Senhor, aprender os limites espirituais que eles têm que vencer agora, Pai. Dá ousadia, dá visão aos teus servos, Senhor. Libera as tuas bênçãos para esta igreja, Pai. Senhor, nós oramos assim, na autoridade do nome de Jesus.
porque nós cremos no Rei da Glória, no Senhor dos Senhores. Por isso, juntos nós dizemos amém, amém e amém. Queridos, as suas orações nessa noite chegaram, como diz em Apocalipse, chegaram numa taça de ouro, estão sendo oferecidas com incenso suave diante do Rei da Glória. O anjo está mexendo naquelas taças e as orações de vocês estão subindo. Creia nisso. Em breve eu vou voltar aqui para sentar numa cadeira confortável. E em nome de Jesus, em breve eu vou voltar para ver essa igreja cheia. Não porque o pastor Cleiton é alguém. Não. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Porque nós servimos a um Deus que quer derramar um avivamento nessa nação. E esse avivamento é quando nós colocamos a nossa vida em ordem com Deus. Coloque a sua vida em ordem com Deus. Não importa governo, não importa partido, não importa planos de mal. Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Aleluia. Não tenha medo, igreja. Igreja Batista Nova Jerusalém, se levante como um atalaia do Deus, do Senhor dos exércitos de anjos, do Rei da Glória, Amém. com a bandeira de salvação, com a bandeira de paz, com a bandeira de cura, com a bandeira de milagres. Em nome de Jesus. Esse povo aqui do lado, esse povo dessa cidade precisa ver aqui neste lugar uma agência do reino de Deus. Glória a Deus. Porque tem pessoas clamando agora por libertação, por cura. E vocês têm a resposta, vocês têm o poder na mão, vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões, vocês têm autoridade dada por Deus para irem dizendo: o reino de Deus chegou. Vocês têm autoridade para expulsar demônios, vocês têm autoridade para curar os enfermos, porque isto é bíblico, isso foi dado por Jesus aos seus discípulos, e Ele diz: vão indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e recebereis poder quando sobre vós vier o Espírito Santo. E vocês já têm o selo do Espírito Santo, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, porque esse bairro está clamando por milagre, e o milagre está aqui. Você é portador de milagre. Então não se acanhe, não se atemorize. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Quero deixar essa palavra de encorajamento. Glória a Deus. E eu vou voltar aqui para ver os milagres. E mais uma vez, Amém. não é porque pastor Cleito falou não. É porque o que Deus quer fazer aqui é muito grande. Glória a Deus. Você tem que crer. Você tem que obedecer. E você tem que fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Que Deus seja contigo. Que Deus te abençoe. Amém.